Estamos aqui para mais um encontro de terapeutas do site Guardiões da Luz, terapeutas.com.br. Eu estou aqui com a terapeuta Mara, com a terapeuta Manon, com a terapeuta Alessandra, com a terapeuta Miriam Valério e com a terapeuta Andréa Rigo. E nesse encontro de hoje, nós vamos dar a sequência nas feridas emocionais. O que são feridas emocionais? As feridas são exatamente uma ferida. Ela está aberta e doendo. Às vezes, essa ferida pode ter sido causada na infância, na adolescência, na juventude. Pode, às vezes, até essa ferida, na pessoa que fez, nem sabia que estava fazendo, mas você se sentiu machucada. E hoje, a ferida que a gente vai falar é a ferida da rejeição. A rejeição é algo que você se sente rejeitado. Ou realmente você foi rejeitado. Às vezes é um contexto familiar, às vezes é um contexto no trabalho, às vezes é um contexto na infância, na escola. Você se sentiu rejeitado ou realmente aconteceu uma rejeição. E essa ferida não fechou, porque ela não foi tratada, ela não foi resolvida, ela não fechou. E ela vem reverberando, e toda vez que você sentir alguma coisa que você parece que está sendo rejeitado, ela grita, ela dói, ela inflama. Então, Mara, como é para você a ferida da rejeição? Pois é, você trouxe um aspecto, uma visão panorâmica do contexto, né, da rejeição. E trouxe aí vários tópicos, né? Às vezes a pessoa nem foi, mas ela se sentiu. Às vezes ela realmente foi lá numa infância, talvez ou o pai ou a mãe, vamos supor, esperavam que fosse o primeiro filho, queria um menino. E aí vem uma menina. Então, esperou-se aquilo e quando vai... Aí gerou essa frequência vibracional nos pais, mas não necessariamente uma rejeição, uma decepção. Eu esperava um menino e veio uma menina. Isso não significa que não é amado. Os pais amam aquilo que veio, mas só a expectativa que eles geraram em torno de uma gestação pode ter passado ainda lá dentro do útero, né, enquanto que lá durante a gestação, e aquilo pode ser que gerou essa condição de se sentir rejeitado, mas não necessariamente foi. E às vezes pode até acontecer durante o decorrer do período da infância até chegar na adolescência, essa criança ou nós mesmos não sermos exatamente como os pais queria que fosse, uma criança muito traquina, muito levada, que deu muito trabalho, que exigiu um pouco mais do empenho enquanto que pais, e aí chamava-se muita atenção, colocava no castigo, e a forma como foi educada pode ter gerado isso, né? E toda dor, ela tem um lenitivo, né, para isso, um tratamento. O que você pensa disso, Alessandra? Bom, independente do contexto, essa é uma das dores, para mim, é uma das dores mais difíceis de lidar e, para mim, uma das mais dolorosas, né?
Vocês trouxeram alguns exemplos no caso de criança que, por exemplo, às vezes criam um menino ou uma menina, e às vezes as pessoas não têm aquela sensibilidade, né? Ela simplesmente disse, eu gostaria que no meu primeiro filho fosse um menino, mas veio uma menina como um primeiro filho. E as pessoas, muitas vezes, elas não têm a sensibilidade de não mencionar isso, né? Essa situação para um filho ou numa conversa, e aquela pessoa simplesmente escuta. E ali começa realmente um processo no qual então, eu não fui uma criança que fui tão esperada, ou foi, na realidade, criou-se uma decepção, né? Como se fosse uma decepção, no caso, se fosse um menino e vindo uma menina. E dentro desse contexto, por exemplo, a gente leva essa situação por toda a nossa vida. Então, a gente ali escuta, às vezes, uma situação dizendo sobre esse contexto que eu mencionei, mas você acaba se sentindo como se você fosse um intruso. Ou seja, eu não fui uma pessoa que fui verdadeiramente esperada. Na realidade, eu vim no lugar de outro. Engraçado que eu já vi essa história anteriormente, e quando citei mais irmãos, ainda vem toda uma questão de bullying. Você não era tão querido porque você deveria ter vindo no outro sexo, né? Você como primeiro filho deveria ter vindo um menino e veio uma menina. E as pessoas não têm essa maturidade, né? Não têm essa sensibilidade, muitas vezes, nem repetir esse assunto na frente de outras pessoas. E a rejeição, a gente acaba nesse pinguinho, a gente acaba levando esse processo de rejeição de uma forma muito dolorosa por toda a nossa vida. Porque um outro aspecto que engloba muito seria a questão da gente não ter o conhecimento de sermos quem somos nós, não sabermos quem somos nós, e impacta muito nessa questão de nos mostrarmos para a vida, ou não nos mostrarmos para a vida, e sermos rejeitados, e muitas vezes a gente é rejeitado no sentido de nem sabermos quem sou eu. O que você me diz, Manon? É isso mesmo. E, assim, a rejeição, ela se manifesta, né, de diversas maneiras. Às vezes, quando, por exemplo, você se sente desprezado, ignorado, né, ou então é a questão, assim, da indiferença. Quando você fala, o outro, né, não escuta, ou finge que não escuta, né, não interage, não relaciona. E também, assim, a rejeição, que quando fala em rejeição, a gente vem, né, a questão da rejeição social. E aí é interessante, assim, trazer que ela pode se dar em diversos âmbitos, como, por exemplo, não só ali no relacionamento íntimo afetivo, né, que também pode estar acontecendo, assim, em relação ao trabalho, amigos, família. Então, por exemplo, né, no ambiente de trabalho, quando de repente você dá uma opinião e aquela opinião não é nem levada em conta, né, é simplesmente ignorada, ninguém nem analisa ou não valida, ou simplesmente, né, rechaçado, então aquilo vai te deixando inibida, né, constrangida, e vai te tolhindo, né, vai tolhindo a pessoa da maneira que ela vai embocando ali, né, a sua manifestação, a sua expressão. E é interessante, eu já peguei casos de pessoas em atendimentos de se sentirem rejeitadas dentro da própria família, com um sentimento de não pertencimento, né? Então, assim, a questão da exclusão. E no relacionamento íntimo afetivo, então, nem se fala, né? Às vezes, quando, por algum motivo, aquela relação já não faz mais sentido, que tem um rompimento, e às vezes quem não toma iniciativa, a outra parte, às vezes se sente, né, com esse sentimento, assim, com essa frequência, assim, da rejeição. E às vezes tudo dura o tempo que tiver que durar, né? Então, se não faz mais sentido, e quando materializa aqui, já não está mais presente, no caso, da relação presente em íntimo afetivo, em muitas outras dimensões, em muitos outros momentos. O que você acha, Miriam? Exatamente. E com relação à rejeição familiar, aos meus olhos, é a mais dolorida, né? Porque enquanto a gente tem rejeição no trabalho, às vezes as crianças, principalmente as crianças que são rejeitadas pelos coleguinhas na escola,
são prejudicadas, perde o rendimento, tem todo aquele sentimento dolorido, mas a contrapartida, quando ela volta para casa, ela tem o amor e o acolhimento. Então, é um equilíbrio, porque, assim, são situações na infância que são necessárias para o nosso aprimoramento, principalmente para lidar com os desafios da vida, né? Porque nem sempre a gente vai estar adequado em determinada situação e a gente precisa aceitar isso. Então, essas frustrações infantis, muitas vezes, né, a não ser quando já passa de um limite, de um limite saudável, mas são frustrações que, às vezes, numa brincadeirinha, a criança não vai bem, né, e de repente os meninos dão risada e tal, coisas de criança, e de repente aquela criança absorveu tal forma aquilo, que ela não consegue lidar com aquela frustração. Só que, em contrapartida, voltando para casa, teria, então, né, que seria o ideal, o acolhimento, o amor, a explicação, né, a orientação para como ela deve agir, o apoio de falar, eu vou lá ver o que está acontecendo, para a criança se sentir apoiada e amparada. Porque, de repente, frustrações todo mundo teve e todo mundo vai ter. Mas eu preciso saber que eu sou importante para aqueles que mais são importantes para mim, que são os pais, né? E quando se trata de relacionamento afetivo íntimo, não é nada mais do que a projeção da mesma coisa, né? A pessoa que se sentiu não apoiada na infância pelos pais, principalmente, né? Porque se eu tenho a dor, a frustração lá fora, social, mas aqui eu sei que é o meu refúgio, meu templo, meu cantinho, então eu me sinto amada. Então eu me fortaleço para enfrentar os desafios da vida. Se de repente chega em casa, não tem esse apoio, aí aquela pessoa vai desenvolvendo o sentimento de inferioridade, incapacidade, total insegurança. Aí quando vai se relacionar na fase adulta, o que ela encontra? Pessoas que vão fazer a mesma coisa com ela. Por quê? Porque ela mesma aprendeu que isso é o que tem e ela acaba se colocando numa condição de menos, de não importante, porque ela já entendeu que é assim que é, só que não que é real, né? É que ela não soube lidar porque às vezes faltou amparo, faltou direção, não porque os pais não quiseram, mas às vezes não soube lidar, ou a própria pessoa já tem um temperamento mais sensível, né? Então, é essa tensão que a gente também tem que estar olhando, porque a gente deixa de buscar se fortalecer, a gente às vezes se coloca nessa condição, né? Por isso é tão importante a gente olhar os nossos registros, para que a gente não se ponha nesse lugar, né, de inferioridade, porque se alguém me rejeita, está falando mais dele do que de mim, né? Enfim, são muitas coisas, né? Muitos pontos. O que você acha, Andréia? E vocês já falaram, assim, muitas coisas importantes, e o importante também é saber que essa ferida da rejeição, ela nasce desde a concepção, e ela é bem forte até 1 ano de idade. E ela se manifesta muito quando a pessoa que está criando aquela criança do mesmo sexo a rejeita. Por quê? Porque pelos estudos feitos, a gente aprende a amar e a toda essa questão, né, da função de ensinar a pessoa, aquela criança a amar, ela se sentir amada, ela dar amor, com o genitor do mesmo sexo. E quando ela não tem isso, ela se sente rejeitada. Aí, quando ela se sente rejeitada, ela se esconde. Ela se esconde e ela... por quê? Porque por medo de ser rejeitada várias vezes. Então, ela se torna um adulto também que, nas suas relações, ela não consegue ser ali, expor os seus sentimentos mesmo, né? Com medo que o outro a rejeite. Então, tem que olhar muito para isso, como que você se relaciona, não é com um parceiro, mas com as pessoas de maneira geral, relacionamentos de amigos, de famílias, né? Se você só doa muito e não consegue receber, por quê? Por medo de ser rejeitada. Essa ferida da rejeição
ela cria uma capa, né, uma proteção nela para não vivenciar essa rejeição o tempo todo. Então, isso é muito importante dar uma olhada, porque às vezes passa despercebido, e só vai perceber quando a pessoa começa a ficar angustiada com ela, né? Se sentindo sempre, patinho feio, né? Tudo comigo. Então, olhar para isso, quando começa a incomodar com isso, por isso que é importante as terapias, né? A psicanálise, trazer para a pessoa o autoconhecimento, trazer para a pessoa ela se valorizar, ela olhar para ela como pessoa, porque às vezes tem até os estudos que nós somos espiritualistas, né? Psicanálise e espiritualidade, e este ser de luz, ele vem com essa energia de que, eu sou rejeitada, mas de aprender, né? Esse propósito de vida dela, de aprender a se amar em primeiro lugar. Para ela vem nas famílias, nas pessoas que ela vai lidar aqui, às vezes ela se sente rejeitada, mas é porque são questões que ela tem que trabalhar isso nela. E aí é muito importante de ela olhar para si. É sempre, em primeiro lugar, eu comigo mesma, né? Não buscar no externo, mas a gente sempre busca no externo primeiro. Né, Jô? Porque nós somos seres que a gente precisa viver em sociedade. Mas isso não significa que a gente não faça parte, tenha que se olhar. Nós fazemos parte de um todo, sim, as nossas ações refletem no todo, e as ações do todo refletem na gente, mas nós somos seres individuais. É esse o conflito. Porque, às vezes, quando a gente começa a se olhar, a gente se sente egoísta. Porque eu estou sendo muito egoísta, porque eu só penso em mim. Não, você tem que pensar em você em primeiro lugar. Porque você só vai dar aquilo que você já tem. Você não pode dar aquilo que você não tem. Se você não tiver amor próprio, você não sabe o que é amor. Como é que você vai dar amor se você não tem? E essa parte da rejeição, normalmente arrasa com amor próprio, arrasa com autoestima. A pessoa fica se sentindo lá embaixo. E aí fica virando uma vítima, porque tudo acontece comigo, porque não sei o quê. Não, nós todos temos o direito de ser feliz. Nós todos podemos mudar a nossa história até o nosso DNA. Estudos já comprovaram que é possível mudar o DNA, porque o DNA é informação. Pelos estudos de neurociência, você pode mudar o seu comportamento, porque o neurônio ele vai por um caminho, você pode mudar aquele caminho através da PNL, a Programação Neurolinguística. Então, nós podemos mudar. Agora, a gente precisa querer. E para a gente querer, a gente tem que primeiro se amar e achar, eu mereço ter o melhor. E aí, as terapias é que vão te colocar num equilíbrio suficiente para você, quando alguém da sua família que não gosta de você, o problema é dele, não é seu. Vai ficar chorando porque o outro não gosta de você? Eu tenho várias pessoas que não gostam de mim, mas eu não estou nem aí. Estou aqui linda e maravilhosa com meus 72 anos. Não me sinto nem um pouco infeliz por causa disso. Que inclusive, quem não gosta de mim, tadinha. Então, assim, é aquilo da gente realmente querer mudar. E a coragem para mudar é o primeiro passo para a gente, sabe, ir lá para cima. E conquistar aquilo que a gente tem que conquistar, manifestar o que a gente tem que manifestar. Então, Mário. Pois é. Então, a conversa está ficando boa, quente, né? Essa posição em que, quando estamos nessa situação, na ferida, vivenciando a dor da rejeição,
a gente vai se colocar lá na posição do cocô do cavalo do bandido, né? Não sirvo para nada. E aí, assim, trouxemos aqui aquilo que veio na infância. A Andréia trouxe uma coisa muito interessante, né? Que é os genitores, o sexo dos genitores. Então, às vezes, assim, uma família, um pai e uma mãe tem um primeiro filho, um segundo, o terceiro, aí vem o quarto filho. Ai, meu Deus, eu não queria mais filho, mas veio. Então, já entra nesse eu não queria. E aí, vamos supor que essa é a mãe. Ela não quer, ela não quer, ela não quer, não quer esse filho, e ela passa aquela gestação inteira repetindo, eu não queria esse filho, mas fazer o quê? Então, ela está colocando uma informação, como trouxe a Jo, lá no DNA, né? Que é informação. Então, já nasce assim, eu não me quero. E aí vai passando aquilo, vai vivendo, às vezes não tem, às vezes 99,9% das pessoas não tem o conhecimento do seu pensamento, da sua psique, né, do seu funcionamento. E vai passando a vida. Aí chega um período da vida em que essa pessoa, este quarto filho, caçula último, é um adulto, e os pais, geralmente a genitor, aí houve essa conflito, essa dor. Provavelmente, essa pessoa, ela vai ter dificuldade de amar, não só esta mãe, mas o entorno, porque ela não está conseguindo amar ela, porque eu não me quero. E aí vem aquela outra dor, né, da mãe, minha filha não gosta de mim. Ai, meus outros filhos são carinhosos. Ai, mas essa daí me trata mal. Porque são as vibrações, são os fluidos energéticos. Que essa pessoa, ela tem problemas sérios que precisa de tratar. O próprio Freud traz lá a relação do pai com a mãe. Então, às vezes, essa pessoa que viveu isso desde a gestação não queria ser assim, ela não quer ela. Gostaria de amar, mas ela não recebeu. Como a Jo fala, a gente dá o que tem, desenvolveu a autoestima, o amor próprio. Então, é uma relação de convenção, de obrigação, porque está escrito na Bíblia. Honrai vosso pai e vossa mãe. Então, honra faz tudo material, mas não tem aquele... Sabe? Então, tá aí que tudo volta, né? O que se planta, se colhe para os dois lados, nas duas pontas da relação. E aí que você me diz, Alessandra? Por mais que esse processo seja difícil de lidar, ajudar bastante nesse ganho de consciência, né? Por mais que a rejeição seja tremendamente dolorosa, e muito dessa rejeição vem realmente dentro do quadro familiar, e principalmente num momento em que a gente, muitas vezes, não nos conhece, não sabemos quem somos, as terapias, ela pode te dar uma luz, no sentido exatamente da busca do autoconhecimento, num processo de conscientização. Porque, assim, a própria pessoa que muitas vezes causou essa rejeição, muitas vezes ela causou não tendo consciência desse processo. Porque essa pessoa que muitas vezes causou a rejeição, essa é a única energia que ela conhecia, porque ela também foi rejeitada. Então, a questão da terapia que traz esse processo de conscientização, a gente consegue, por exemplo, a dor vai amenizando a partir do momento que você entende de onde veio aquele ser que muitas vezes te causou uma rejeição.
E eu tratei um caso específico em consultório mesmo, que uma pessoa ela tinha muita raiva da sua própria mãe. Ela tinha respeito pelo fato de ser a mãe, mas ela tinha constantemente, ela tratava até às vezes de uma forma agressiva a sua mãe, porque era muitas vezes a forma que ela encontrava de espizinhar um pouquinho e de rejeitar a mãe assim como ela foi rejeitada por ela. E essa pessoa, ela conseguiu melhorar muito no seu processo, porque ela veio entender que a história de vida daquela mãe, por mais que ela tenha sentido uma certa rejeição em algum contexto da vida dela, a história de vida daquela mãe muitas vezes não poderia ter sido diferente, que aquela rejeição que ela achou que fosse rejeição, não era rejeição. A mãe não tinha nada melhor para dar para ela, porque ela nunca teve isso na vida. E a gente teve que desconstruir um processo que muitas vezes ainda é doloroso para ela, tá? Mas a gente trouxe um processo de conscientização de que aquela mãe é um ser humano assim como ela, e que hoje ela tem a possibilidade de ter conhecimento através das terapias, que ela tem a oportunidade de buscar essa força interna, esse processo realmente de autoconhecimento, sendo que aquela mãe não tinha outra opção, nunca existiu isso na vida dela. Então, inclusive, a convivência entre essas pessoas melhorou por demais. Por demais, porque ali começou, depois de muitos anos, foi o que ela me relatou, por mais que ela sentisse muito amor por aquela mãe, mas a rejeição sempre foi maior, né? Então, aquele amor em algum momento vinha com agressividade, mas agora ela consegue olhar para esse ser humano de uma forma diferenciada, porque por mais que doa um processo de rejeição, ela entende que aquele ser deu o que ela tinha para dar. O que você me diz, Manon? É muito bacana isso que você está relatando, Alessandra. E o que eu queria trazer, assim, que essa pessoa rejeitada, ela também, pelo próprio sentimento, assim, de não pertencimento e a busca, né, de ser aceita, às vezes ela acaba se traindo, então não respeitando a sua integridade. Então, às vezes ela faz coisas, né, que não quer, ou deixa de fazer coisas que quer para ser aceita, ou num grupo, né, de amigos ou familiares, ou o que seja. E quando a gente fala assim, na rejeição, a gente pode olhar também em vários aspectos, né? Essa questão religiosa, ou racial, ou até mesmo de futebol. Então, são coisas assim que, gente, e quando eu falo assim na rejeição, às vezes também vem na outra extremidade a questão assim da intolerância, né? Então, de não respeitar até as diferenças, né? E realmente excluir, escantear o outro, assim, e isso é muito triste. E aí, como que você pode lidar com a questão da rejeição? Realmente, você buscar essa valorização própria, né, como foi colocado em alguns momentos, de não depender da aprovação alheia. E também separar assim, a rejeição do rejeitado. Então, também, como foi colocado assim, nem Jesus Cristo agradou a todos, né? Então, não vai ser eu ou você que vai agradar. Então, assim, é normal né, algumas pessoas terem uma aceitação maior, outros não. E aí também remete lá àquela questão assim, né, da frustração. Então, para ter essa abertura nesse sentido, nesse olhar, que ninguém nunca vai agradar a todos. E tá tudo certo, né? E seguir a vida assim em frente. E quando a gente fala assim da importância das terapias, porque uma libertação para essa questão da rejeição é trabalhar o perdão. Então, né, é o perdão, pedir perdão ao outro, né? E também, assim, se perdoar, né? Perdoar, pedir perdão e se perdoar. E às vezes é muito difícil fazer isso sozinho, né? Porque como é que eu vou perdoar alguém que me rejeitou? Então, às vezes, num olhar leigo, superficial e raso, isso pode ser algo difícil, algo às vezes nem intransponível, mas não é. E as terapias estão aqui justamente para ajudar, para auxiliar. E quando você trabalha nessa questão do perdão, quando você tira esse peso, assim, é libertador. E como foi colocado, né, cada um dá o que pode, o que sabe. E tá tudo certo, porque tudo tem um para quê. Tudo, por mais doloroso que seja, né, tem um aprendizado, tem algo ali a ser, né, elaborado, a ser ressignificado, e como a gente sabe, nada é por acaso, como fala, né, Deus não deixa cair uma folha da árvore sem permita. Então, se determinada pessoa está vivenciando algo difícil ali nesse aspecto da rejeição, né, tem
motivo maior. Então, se é difícil, não consegue fazer isso sozinha, estamos aqui, né? As terapeutas com diversas técnicas, justamente para auxiliar, para apoiar, para estar superando esse desafio. Porque quando supera um desafio, outro desafio vem. E na rejeição, né, é um fator que pode ser trabalhado, que pode ser ressignificado, que pode ser superado, sim. Não é porque o passado foi dolorido que tem que, né, trazer esse apego e ficar preso naquela circunstância e, né, que impede, às vezes, de seguir essa vida, de ser livre, né, e ter um outro olhar e redimensionando tudo isso. O que você acha, Miriam? É tão extenso, né, esse tema, né, gente, que tem muita coisa, né? E isso é tão individual, porque a pessoa rejeitada, ela pode ter vários comportamentos na vida, né? Inclusive o efeito rebote, né? De rejeitar, né? Então, se você é aquele que rejeita, que se relaciona e sempre você que dá um fim no relacionamento, se no trabalho coloca defeito em todo mundo e começa a desprezar o outro. Às vezes a gente faz isso, depois se arrepende, entra em dor, mas não sabe o que fez. A gente fere pessoas que a gente ama, não sabe por que a gente está fazendo isso. Mas se é você que faz e toma essa atitude de rejeitar o outro, muitas vezes a gente faz isso por conta de que eu vou rejeitar antes que eu seja rejeitado. Então, eu já excluo essa pessoa, já começo a namorar e daqui a pouco eu já vejo um monte de defeito, já dou fim nisso, né? Por quê? Porque, no fundo, o meu medo é de que seja o inverso, de o outro terminar o relacionamento, ou da colega de trabalho que às vezes se destaca, começar a me colocar numa posição menor, porque eu mesmo me coloco. Então, eu já vou desdenhando o outro, diminuindo o outro. Então, pode ser um efeito rebote, porque a pessoa já foi rejeitada, então ela teme a rejeição, né? Então, tem aqueles que se escondem, não se envolve, porque vai que alguém me rejeita, vai que eu não consigo, mas tem aquele que vai, enfrenta e quer fazer e quer diminuir o outro para que nunca seja rejeitado, mas seja ele, né, o agressor ali, né? E tem também uma questão que é a pessoa, né, uma das inúmeras, infinitas possibilidades aí, a pessoa na tentativa de vingar-se daquele primeiro trauma. A pessoa rejeitada, ela não aceita que tem raiva da mãe, por exemplo, que eu acho que a Alessandra que deu exemplo. Ela não aceita que tem ódio do pai porque o pai rejeitou. Então, é porque ela autopune por fazer isso. Então, ela aceita o pai superficialmente como é, mas ela vai jogar nas outras pessoas a qual ela projeta essa dor, na tentativa de fazer isso com que aquele primeiro, né, que foi o motivo daquela dor, tudo inconscientemente, né, lembrando sempre, são as nossas dores inconscientes. Então, por isso é muito importante uma autoanálise, ser um profundo conhecedor de si mesmo, que as coisas vão vindo à tona aos pouquinhos, né, gente? A gente vê isso muito em atendimento, que surpreendente, a gente jamais imagina que a origem era isso, né, e era rejeição e tal. Então, é muito grandioso, né, Andréia? É muito... E assim, olhando para essa questão também de rejeição, né, que eu me sinto rejeitada lá no início pelo sexo, do mesmo sexo, né, e aí a pessoa passa a vida inteira buscando o amor do genitor do mesmo sexo, e aí transfere isso para as pessoas que ela convive, entende? Então, ela vai buscando sempre esse amor, e aí fica lá sempre fazendo de tudo para ser vista. E aí se torna uma pessoa que quer a perfeição em tudo, quer tudo certinho, por medo de ser rejeitada, inconscientemente, tá? Não é consciente isso, não. E aí ela se torna aquela pessoa muito exigente com ela mesma, mas, ao mesmo tempo, também ela se fecha na solidão dela, e quando ela é não chamada atenção, né? Mas, assim, quando querem colocar ela na exposição, ela se fecha, ela não quer se expor
Por quê? Porque ela não quer ser rejeitada, não quer ser julgada, não quer ser avaliada pelo outro. Então, ela quer sempre estar ali no anonimato, mas sempre buscando ser a perfeita e fazendo tudo pelo outro, principalmente pelas pessoas do mesmo sexo dela, para que ela busque esse amor, né? É inconsciente, mas a pessoa vive nesta busca. E uma coisa que fica forte nela ao longo da vida é o medo. Ela começa a ter medo de muitas coisas, que no início seria o medo de ser rejeitada, e se torna num grande assim, grau elevado, ela pode vir a ter síndrome do pânico, porque o pânico são muitos medos, né? Medos muito grandes. Então, olhar também aquela pessoa que tem muito problema de medos, de pânico, se lá atrás ela não foi rejeitada, ela não se sente rejeitada. Isso é uma questão de olhar também, que a gente olha muito, e tá certo que isso a gente vai a fundo nas terapias, então por isso que é necessário a pessoa se conhecer, a pessoa querer essa mudança na vida dela, porque tem sim, gente, tem como ela buscar autovalorização, ela se perceber, ela ver que ela se aceitar, ela vê que ela não tem problemas nenhum, que ela não é um patinho feio nesta vida, e que sim, ela pode ser amada e amar o outro e receber esse amor, porque ela tem a dificuldade. Por mais que ela quer ser amparada, na hora que ela vai receber o amor, ela fala, será que eu sou, né? Que esse amor é verdadeiro? Ela coloca em dúvida isso. E aí ela acaba até afastando as pessoas dela. Aí fica aquele ciclo vicioso. Então, por isso que é importante o autoconhecimento, ela mesma se valorizar, né? Esta é uma questão importante de a gente olhar. Né, Josenice? Exatamente, porque a gente tem que se amar em primeiro lugar sempre. E aquilo, às vezes a gente, por medo da rejeição, a gente fica fazendo tudo para todos, né? É aquela boazinha serviçal, né? Que todo mundo vem e monta. Porque ela é a boazinha, ela faz tudo para todo mundo. Por isso, porque ela se sente assim, tanto medo de ser rejeitada, se eu não fizer, fulaninho não vai gostar de mim. Mas isso é inconsciente, tá, gente? A gente não tem noção do que está fazendo, não. Porque quando a gente foi rejeitada, às vezes lá na barriga da mãe, ou de repente foi até uma bisavó que foi rejeitada, a gente trouxe isso no nosso DNA, a gente nem sabia o que era isso. Aí a gente sente, mas não sabe nem o que é. E aí, às vezes, até as doenças vão montando na gente. Por quê? Porque a gente não está cuidando, não está tratando. A gente só fica ali, servindo para todo mundo e se colocando no cantinho, sem querer aparecer, como já foi dito, ou então querendo aparecer demais, né? Porque aí, né, vira o alecrim dourado. Mas isso aí ainda dá para bater papo com isso por mais tempo, né? Mas só que o nosso tempinho acabou. Se você está gostando dos nossos encontros, dos nossos programas, dê um like, coloquem comentários, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal, porque nós temos muito material lá, que com certeza algum desse material vai te ajudar a ver alguma coisa com você, alguma coisa com alguém que você conhece, alguém que você ama e que você gostaria de ajudar. Então, em vez de você ficar falando no ouvido da pessoa, você compartilha o vídeo que fica mais chique, né? Então, é isso. Até o próximo encontro, porque a gente aqui faz por amor. Vai.